Enterrado em São Paulo, o corpo do professor de Direito e jurista Gofredo da Silva Teles. Na política... Gofredo morreu no último sábado à noite e foi enterrado ontem. Foi um dos mais importantes juristas do país, um dos mais ferrenhos defensores da democracia em plena ditadura militar. Foi autor, em 1977, da Carta aos Brasileiros, que defendia a democracia e a liberdade das instituições. Um homem muito importante para a nação brasileira. A partir da Carta aos Brasileiros, de 1977, ele se tornou uma referência, assim, da cidadania, da opinião sempre correta, da luta contra a ditadura, que ele encabeçou muitas vezes e todas as vezes em que a liberdade foi ameaçada. O professor Gofredo era um humanista, um homem extremamente culto e acentuava muito a importância da ligação direito e justiça. E hoje, no Brasil inteiro, existem profissionais de direito em todas as áreas que receberam essa formação. E professor, além da sua condição de jurista, com uma obra admirável que ele deixa para a posteridade, ele tem uma outra marca que eu quero destacar, que para mim tem uma significação especialíssima. É a presença dele na vida pública, na batalha pela redemocratização do país. Está em nosso estúdio o jornalista Mauro Chaves, comentarista do Jornal da Gazeta. Mauro, interessante, eu acabei de ver o Dr. Márcio Tomás Basto, nosso ex-ministro, dizendo que naquele momento da Carta aos Brasileiros é que Gofredo da Silva Teles se tornou uma referência, né, na defesa da democracia. Eu tive aqui um sentimento que não é bem assim. Ele sempre foi essa referência. Ele era professor de introdução à ciência do direito no primeiro ano da faculdade. Exatamente. E para aqueles meninos acadêmicos jovens que tinham acabado de chegar na escola de direito, ele já passava isso, que ali era uma escola que ia muito além da ciência do direito, que era uma escola de vida, onde eles iam aprender os valores éticos, o respeito, né, aos direitos humanos e os princípios da democracia. Sem dúvida nenhuma, no momento, hoje, quando se fala tanto em perda de valores éticos especialmente, a figura extraordinária do professor Gofredo Silva Teles Júnior realmente teve uma atuação marcante, porque ele concentrava muitos valores. Valores cívicos, valores jurídicos, valores éticos. Não só ele era um grande jurista, e realmente concordo com você, muito antes da Carta aos Brasileiros, que foi importantíssima, mas muito antes, se teve a repercussão que teve a Carta aos Brasileiros de 77, foi justamente pela autoridade moral que tinha o professor Gofredo. Porque outras pessoas, realmente, ele não disse nada de extraordinário, nada que não se soubesse, né? Nada que não se pensasse na ocasião dos valores da democracia. Nós estávamos ainda numa ditadura militar. Só que a autoridade moral de quem disse isso, quando ele proferiu o famoso discurso, então foi de uma repercussão extraordinária. Quer dizer, a vida dele toda, não só a obra. E você veja, ele como professor, ele tinha um trabalho de exclusividade como professor, que é muito raro, né? E isso que você falou, realmente, que os alunos tinham aquela reverência extraordinária por ele, porque ele introduzia justamente isso. Ele era um grande orador, até no começo dos discursos, das aulas, ele gaguejava um pouquinho, dominava e saía de uma forma extraordinária. Ele demonstrava, o mais importante, nós que fizemos direito, ele mostrava a paixão pelo direito. Ele era apaixonado pela justiça, pelo direito, pelos valores, aquilo tudo que a juventude que cultivava o direito, que queria realmente, encontrava no direito um caminho, né? Ele era a pessoa realmente que simbolizava tudo aquilo. Então é uma figura realmente extraordinária, importantíssima no país. Tem que se falar muito sobre o professor Gofredo, porque cada vez mais, Maria Lídia, são raras figuras como ele. Sabe uma outra observação que assim, os alunos do professor Gofredo, eles não falavam o professor Gofredo e nem chamavam pelo sobrenome, como chamavam os demais professores. Era o Gofredo. Era o Gofredo e lotava a aula dele. Sim. Alunos de outros anos iam para assistir, porque ele era exatamente aquilo, principalmente na época em que nós não tínhamos voz.
Exatamente. Ele era aquele exemplar referência de coragem na luta contra o arbítrio e na defesa do Estado de Direito. Exatamente. Daí a grande repercussão que teve a Carta aos Brasileiros. Mas, como você disse muito bem, foi antes disso, é porque ele era uma figura extraordinária que tinha essa autoridade moral, foi que foi tão importante a Carta aos Brasileiros. Uma referência. Uma referência, sem dúvida, grande referência. Obrigada, Mauro. Uma boa noite. Boa noite.